Conselhos de Salomão para os jovens. E é claro que são conselhos que servem para todos nós. Abra sua Bíblia, por favor. Eclesiastes, capítulo 12. É o último capítulo do livro do Eclesiastes. Eclesiastes, capítulo 12. Pelo menos 3 livros foram escritos por Salomão. Pelo menos 3, né? Nós temos aí Cânticos dos Cânticos, nós temos Provérbios e nós temos Eclesiastes. Provavelmente, Cântico dos Cânticos foi aquela fase como que está saindo ali da adolescência, entrando na juventude, o corpo está em ebulição, descobrindo muita coisa. Por isso que o livro é aquele mel poético, e ele faz declamações para a mulher amada. É um livro diferente, é um livro que muita gente até evita ler, porque acha pesado demais. Mas se está na Bíblia, é para a nossa leitura e edificação. Então, provavelmente tenha sido o primeiro escrito por Salomão. Ali na sua fase adulta, ele escreveu Provérbios de Salomão, sabedoria de Salomão. E no fim da sua vida, como se fosse um tipo de testamento, agora já na sua fase da velhice, ele escreve o Eclesiastes. Alguns já disseram que o Eclesiastes é como se fosse o livro mais mal-humorado da Bíblia, mas eu considero um dos livros de maior valor, porque ele traz lições de quem passou pela vida, experimentou tudo o que poderia experimentar, desejou e alcançou tudo aquilo que alguém desejaria alcançar, e do alto da sua experiência, talvez há pouco tempo de embarcar para a eternidade, depois de ter passado muitos dissabores, muitas frustrações, porque ele foi muito rico, chegou a ponto de ser um dos homens mais ricos da face da terra, muito sábio, muito poderoso, imponente. Aí de repente agora ele está descendo a ladeira, na reta final da sua vida. Que coisa triste, né? Os seus pés resvalaram, ele foi pelo caminho da insanidade, ele se envolveu com muitas mulheres, ele se envolveu em muita imoralidade, ele se afastou de Deus, o seu coração passou a ser corrompido. Nós não temos assim uma data exata falando sobre sua morte no texto sagrado, mas as inferências, principalmente no livro dos Reis, nos dão a entender que o seu fim foi um fim triste. É um homem que tinha tudo para terminar muito bem, mas infelizmente não terminou assim. E esse texto aqui é uma joia preciosa, é algo que tem que ser lido por nós com muita atenção. Então são conselhos, pelo menos 3 conselhos de Salomão para os jovens, que também são conselhos para todos nós. Irmãos, eu tinha ouvido a ilustração, uma história sobre um jovem de uns 24 anos na China, que ele começou a roubar livros de uma livraria. E ele roubou aproximadamente ali uns 800 livros. Ele ia como um larápio, mão ligeira, sorrateiramente, ele ia pegando 1, 2, 3. Aí o dono contabilizou que aproximadamente 800 livros tinham ido embora. Então ele fez a denúncia à polícia ficou ali à espreita, montou um tipo de armadilha, botou entre os clientes policiais disfarçados, conseguiram capturar o gatuno. Quando o prenderam e foi para um interrogatório, perguntaram: por que você roubou tanto livro, mais de 800? Ele respondeu: porque eu estou lendo tudo que eu posso, que eu estou tentando encontrar o sentido da vida. E isso, com certeza, é a busca de muita gente. Talvez seja a minha busca e a tua busca seja a busca de todos nós. Nós estamos em busca de um sentido para a vida. E muita gente pensa assim: o sentido da vida é ter muita grana. Quando eu tiver muito dinheiro, a vida vai fazer sentido. Não é. O sentido da vida é eu conseguir o coração da mulher amada, ou do homem amado. Quando eu conseguir, eu serei o homem, a mulher mais feliz do mundo. Também não é. O sentido da vida é ter muitos bens, é ter muita propriedade, muitas posses. Também não é. O sentido da vida, a gente vai colocando um monte de coisa que... O que poderia ser o sentido da vida? É nossa obrigação conhecermos a biografia de Salomão. Salomão foi e conseguiu aquilo que os mortais lutam a vida inteira para conseguir, e a maioria não consegue. Ele conseguiu fama, ele conseguiu prestígio, ele conseguiu sabedoria, ele conseguiu uma fama, inclusive, internacional. Ele se destacou de maneira gloriosa na parte das riquezas. Ele acumulou muito ouro, muitos metais preciosos, pedras. Ele
também se destacou nas belezas arquitetônicas, as construções. Até hoje, por exemplo, no Brasil, em São Paulo, se fala o Templo de Salomão. Até hoje, reverbera no mundo inteiro aquilo que foram desejos, intentos do seu coração. Busca por sentido para a vida. Mulheres, muitas mulheres, centenas de mulheres, de todo tipo, toda cor, loira, provavelmente ruiva, morena, azul, todo jeito, toda cor, todo sabor, tudo. Seu coração foi. E aí, irmãos, eu penso que nenhum dos 3 livros é tão rico, na minha opinião, né, claro, quanto esse de Eclesiastes, porque ele é o suprassumo, ele é o canto do cisne, ele é o arremate, ele é a conclusão, o encerramento da vida de um sonhador, de alguém que almejou, que desejou tudo, tudo, absolutamente tudo o que um mortal pode desejar, conseguiu, e depois deixa um legado, o seu testamento, as suas conclusões. É preciso ler Eclesiastes com muita serenidade, com muita reverência, para entendermos que o Eclesiastes é a história de vida de todos e de cada um de nós. Estamos em busca de coisas de sentido para a nossa vida, e a vida está passando rápido. Um videozinho que eu vou passar para vocês aqui, eu comecei a passar ele quando eu comecei a pregar. Nós estamos falando de mais de 15 anos atrás. E vamos projetar para nós aqui. Jéssica vai projetar para a gente um videozinho, que de lá para cá eu já perdi tanto cabelo, já mudou tanta coisa em minha vida, tanta ruga já apareceu, tanta coisa no corpo já mudou. E aí, irmãos, é um pouco do resumo do que somos todos nós. O vídeo envelhecendo. Mamãe, sabia que a gente vai crescer? De novo do começo, né? Volta do começo, senão não faz sentido. Agora vai. Mamãe, sabia que a gente vai crescer e tudo vai ficar diferente? Porque por mais que a gente não perceba e às vezes se recusa a acreditar, o tempo voa. E com ele, mais do que a minha imagem, o risco é deixar de lado minhas ideias, meus sonhos, minhas vontades, minha essência. Esquecer quem eu sou. E você nem percebe. Você já pensou nisso? O problema é que a vida passa diante dos nossos olhos e a gente nem percebe. E depois, tarde demais, vai querer saber o que fez de bom, sem ter tempo de recuperar. Enquanto dá tempo, faça a sua vida valer a pena, antes que seja tarde. Bota de novo para a gente, do começo. Isso, repete, é fácil. Mamãe, sabia que a gente vai crescer e tudo vai ficar diferente? Porque por mais que a gente não perceba e às vezes se recusa a acreditar, o tempo voa. E com ele, mais do que a minha imagem, o risco é deixar de lado minhas ideias, meus sonhos, minhas vontades, minha essência. Esquecer quem eu sou. E você nem percebe. Você já pensou nisso? O problema é que a vida passa diante dos nossos olhos e a gente nem percebe. E depois, tarde demais, vai querer saber o que fez de bom, sem ter tempo de recuperar. Enquanto dá tempo, faça a sua vida valer a pena, antes que seja tarde. É um pouco do resumo do que é a nossa vida. A vida está passando muito depressa. Então, se pudermos condensar, 3 conselhos de Salomão aos jovens. 3 conselhos aos jovens dados por Salomão. Primeiro conselho: não se esqueça que a vida é passageira. Tem gente que esquece disso. Acho que talvez eu seja um dos pastores que mais bate nessa tecla. A vida passa rápido. A vida passa depressa. No meu coração, eu ainda sou um adolescente, mas não sou mais. O tempo já passou. Pelo Estatuto da Juventude, a juventude encerra aos 29 anos, vai dos 15 até os 29 anos. Já passou, já foi, 35 anos já foi, passou faz tempo. Tem gente que fala em 35 anos, já foi também, está passando, passa rápido. A vida é passageira. Salomão diz, não se esqueça, a vida é passageira. Você tem muito, você acumulou muito, parabéns, mas não se esqueça, a vida é passageira. A infância é passageira, a adolescência é passageira, a juventude é passageira. Como dizia o filósofo mexicano, se você é jovem ainda, amanhã, velho será, velho será, velho será. A ação do tempo é implacável. A gente estica daqui, estica dali, estica tudo, só não estica a vida. Não temos esse poder, não temos essa capacidade. A maioria que está aqui jamais vai conseguir me dizer o nome dos seus bisavós.
quem foram os teus bisavós paternos, os teus bisavós maternos. A gente não sabe, mas por causa deles estamos aqui, mas passaram. A maioria provavelmente já virou pó, já embarcou para a eternidade, e talvez todos eles tinham essa ilusão de que a vida é para sempre aqui na terra, de que a vida é perene, e não é. Por isso a Bíblia lança tantos alertas para nós, e Salomão é mais um que também dá esse alerta. Não te esqueça que a vida é passageira. E aí ele vai fazendo uma descrição do que acontece com o corpo humano. Ele fala: lembre-se do seu Criador nos dias da sua mocidade. A mocidade, a juventude, se refere à juventude. Antigamente nós chamávamos nas igrejas junta de mocidade. A Juventude Batista Brasileira era chamada JUMOC, Junta de Mocidade Cristã. Esse termo se tornou obsoleto, caiu em desuso. A gente chama hoje juventude, mas é uma forma que a Bíblia se refere à juventude. Lembre-se do seu Criador nos dias da tua juventude. Por quê? Porque quando nós somos crianças, a gente não está entendendo bem como é que funciona a vida. Então é como se o auge da nossa vida fosse exatamente essa mocidade e juventude. Porque você já tem compreensão de como que a vida funciona, como que as coisas funcionam, e você também tem vigor para lutar sobre tudo aquilo que são os intentos que Deus coloca em seu coração. Eu, tanto pelas avaliações da ONU, quanto pelo Estatuto da Juventude do Brasil, eu já abandonei a juventude, porque eu já estou rompendo a barreira dos 35 anos. Eu sou muito grato a Deus por poder ter dedicado todos os anos da minha juventude para o Senhor Jesus Cristo. Desde que eu entrei, irmãos, na minha adolescência, eu dediquei todos os anos da minha vida para o Senhor Jesus Cristo. Eu agradeço a Deus por isso. Porque Salomão está dizendo assim: na infância a gente não entende bem. Na velhice, a tendência é se frustrar. Porque você já queria fazer um monte de coisa que já não consegue mais. Ronaldo Fenômeno, quando foi forçado a se aposentar, que não tinha mais para onde mesmo, aí ele falou assim: a cabeça sabe exatamente o que tem que fazer, mas o corpo não corresponde mais. As pernas não conseguem fazer os dribles necessários, as jogadas necessárias. Então, quanta gente pensa assim: se eu tivesse a juventude de novo, eu ia servir a Deus com intensidade, uma potência, eu ia dar uma arrancada exponencial para servir ao Senhor, dedicar ao Senhor dons, talentos, tudo que eu sou, capitaneado por Deus para fazer tudo aquilo que é importante. Eu fiz questão de que convidássemos o irmão Jetro para vir aqui, porque ele é analista do TCU, dá aula para um monte de concurseiro aí do Brasil, e na descrição que eu fiz dele lá, ele ficou responsável por uma pasta no Tribunal de Contas da União, que ele era responsável por fiscalizar 25 bilhões de reais por ano. E um sem número de outras atribuições. Uma mente primorosa, o cara é jovem, mas está na sua igreja local, é líder de pequeno grupo, participa do louvor, ele é voluntário na Cristolândia, e é isso que eu quero que você entenda, porque uma armadilha recorrente que muitos jovens caem é essa: não, mais na frente eu sirvo ao Senhor, mais na frente eu sirvo ao Senhor. O futuro, gente, ele não existe. Só existe esse momento presente, até porque nós não temos garantia de que o futuro vai chegar como nós imaginamos que ele vai chegar. O momento é o momento presente, o momento é agora. O procrastinador, ele sempre vai ser procrastinador, ele nunca vai conseguir servir, ele nunca vai conseguir fazer, ele nunca vai conseguir se dedicar. E a história aqui do Salomão, porque o enredo aqui da vida de Salomão é um enredo de filme que eu gosto. Então eu assisto pouquíssimo filme por ano, acho que assisto 2 ou 3 filmes por ano. Até no cinema eu vou assistir, eu durmo. Milka compensa, o que eu não assisto, Milka assiste. Mas eu gosto de filme sem sentido. Eu não gosto de filme clichê que o final é meio previsível. É tanto que quando eu fui em Belém, morava em Belém, fui assistir aquele filme que ganhou até Oscar, Onde os Fracos Não Têm Vez. É um filme muito sanguinário, né? Muito pesado. Aí eu assisti aquele filme e digo: rapaz, eu gostei. É muito bruto, tem sangue exageradamente, mas ele saiu do lugar comum. Até o último instante do filme, ele surpreendia. E a história de Salomão, ela é interessante, porque ela não é aquela história hollywoodiana que o final é feliz, o final é triste.
O final é triste e é alguém que Deus disse assim, ó, vou te dar aqui ainda, eu vou te dar a oportunidade de escrever e deixar um testamento, alertando quem está vindo aí depois de você, para que não caia no mesmo erro que você caiu, na mesma armadilha que você caiu, para que essas pessoas também entendam que o sentido da vida não é só isso. Não é só isso, a casa linda, exponencial que a gente compra, o carro novinho em folha, com aquele cheiro gostoso de carro novo, um dia vai ficar velho. Um dia você vai ficar com pressa, com agonia para poder trocar, para passar para frente. E a vida é isso aqui. É uma brincadeira que parece que não acaba mais, e a gente vai percebendo o quanto que tudo é supérfluo, o quanto que as coisas são fugazes, o quanto que passa rápido, o quanto que tudo se desfaz. Aquilo que idealizamos tanto, meu Deus do céu, de repente conquistamos e entramos no tédio, na apatia, de dizer assim, isso não era o sentido da vida. Eu não acredito que eu me descabelei, eu não acredito que eu consumi horas, dias intermináveis da minha vida para isso, porque isso aqui agora me parece que não faz nenhum sentido. Quantos juízes no Brasil tem aberto mão da magistratura? Eu tenho um amigo que foi idealizador da lei da ficha limpa, a gente fez um dia uma live no Instagram, Dr. Marlon Reis, o idealizador da lei da ficha limpa. Era juiz há mais de 25 anos no Maranhão, e ele idealizou, ele escreveu a minuta que se transformou na lei da ficha limpa. E ele um dia foi lá, protocolou no Tribunal de Justiça do Maranhão seu pedido de exoneração. E vários fizeram aqui, o Summer fez aqui, Distrito Federal, Dr. Jailton Lopes, para quem conhece o conteúdo jurídico, fez recentemente também, juiz do TJDFT e muitos outros. Por quê? Porque, irmãos, vocação, cada um tem uma vocação e tem um chamado, inclusive para a profissão, eu creio nisso. E aí quando a pessoa entende assim, não dá, não é, aqui não é o meu lugar. Isso aqui não é para mim, eu não consigo imaginar que eu vou passar mais um dia da minha vida confinado aqui nesse lugar. É isso, é o sentido. Todo mundo pode estar olhando e dizendo assim, nossa, parabéns, eu queria muito estar onde você está. E você sabe que aquilo não faz sentido. E você sabe que aquilo não é o que move o seu coração. É bonita a história do pastor Heber. Pastor Heber Aleixo era servidor do Distrito Federal, acho que da área de educação, e abriu mão para poder se dedicar ao ministério, para poder se dedicar à sua vocação missional, à sua vocação pastoral. E é isso aí. E ontem eu conversando com um amigo querido, que é pastor também, a gente falando sobre pastores bivocacionados. E a gente chegou à conclusão que tem gente que não deveria estar pastoreando de jeito nenhum. Às vezes é gente que deu uma boa aula na EBD, ou tinha uma boa retórica, uma boa oratória, e o pessoal disse assim, por que você não vai para o seminário? Vai para o seminário, você seria um excelente pastor. Ministério pastoral não é isso. Isso é só a casca, gente, isso é só o verniz. Essa pregação aqui, ela é crucial para o ministério dar certo, mas ela é tipo 5% daquilo que acontece na dinâmica complexa do ministério pastoral. E é importantíssimo ter esse discernimento e ter essa compreensão. Então Salomão está deixando claro, não se esqueça que a vida é passageira. Só se vive uma vez mesmo, e a vida passa rápido, não tem replay, não tem segunda chance, não tem nova oportunidade, passou, acabou e tchau. A Bíblia diz, porque ao homem está ordenado morrer uma só vez, e depois disso segue-se o juízo. Pastor, mas eu estou lendo aí e ouvindo uns conteúdos de podcast na internet, que eles estão falando umas doutrinas interessantes, de que existe, por exemplo, reencarnação, possibilidades de a gente voltar depois. Eu assisti o filme lá, pastor, Ghost, do outro lado da vida. Aí eu acredito, não vai, gente, não embarca nessa. A vida é uma, acabou e acabou, já era. Passa rápido e o tempo não volta mais. Então, se apresse para viver aquilo que é o essencial da vida. Segundo conselho aos jovens, dado por Salomão, muito precioso é, não se esqueça que esse mundo é um mundo de ilusões. Não se esqueça que esse mundo é um mundo de ilusões. Ilusão é a fumaça, é aquilo que passa rápido, é aquilo que se dissipa, é aquilo que se acaba, é aquilo que você pensa, poxa vida, tudo faz sentido por causa disso. Não faz. Vamos dar uma lida aqui no capítulo 2, porque ele dá um resumo também, Eclesiastes capítulo 2, ele dá um bom resumo do que foi a sua sanha, a saga da busca por ter, por construir
por conseguir adquirir, por conquistar. Capítulo 2, vamos até o versículo 11. Então resolvi me divertir e gozar os prazeres da vida, mas descobri que isso também é ilusão. Cheguei à conclusão de que o riso é tolice e de que o prazer não serve para nada. Procurei ainda descobrir qual é a melhor maneira de viver e então resolvi me alegrar com vinho e me divertir. Pensei que talvez fosse essa a melhor coisa que uma pessoa pode fazer durante sua curta vida aqui na terra. Realizei grandes coisas, construí casas para mim e fiz plantações de uvas. Plantei jardins e pomares com todos os tipos de árvores frutíferas. Também construí açudes para regar as plantações. Comprei muitos escravos e além desses tive outros nascidos na minha casa. Tive mais gado e mais ovelhas do que todas as pessoas que moraram em Jerusalém antes de mim. Também ajuntei para mim prata e ouro dos tesouros dos reis e das terras que governei. Homens e mulheres cantaram para me divertir, e tive todas as mulheres que um homem pode desejar. Sim, fui grande, fui mais rico do que todos os que viveram em Jerusalém antes de mim, e nunca me faltou sabedoria. Consegui tudo que desejei. Não neguei a mim mesmo nenhum tipo de prazer. Eu me sentia feliz com o meu trabalho, e essa era a minha recompensa. Provavelmente o versículo-chave do livro do Eclesiastes seja esse versículo 11 do capítulo 2. Mas, quando pensei em todas as coisas que havia feito, e no trabalho que tinha tido para conseguir fazê-las, compreendi que tudo aquilo era ilusão. Não tinha nenhum proveito, era como se eu estivesse correndo atrás do vento. A gente tem que prestar atenção no que ele falou. Às vezes o que nós estamos vendendo para o nosso patrão é a nossa própria vida, é o tempo. Esses dias eu postei, quando estava encerrando minhas férias, lá no Instagram, que era mais ou menos assim: daqui a 20 anos, o teu patrão não vai se lembrar que você dedicava 12 a 14 horas por dia no trabalho, mas o seu filho vai se lembrar. O seu filho vai se lembrar. Então a gente tem que refletir muito, irmãos, botar a mão na consciência sobre isso aqui. Aquilo que a gente vê dentro de casa, aquilo é uma realidade da alma dos nossos filhos. Você pode comprar o brinquedo que for, você sabe que o pessoal explora mesmo, a facada é grande. A roupinha de criança, uma torinha de pano desse tamanho, é o dobro, o triplo do preço da roupa de um adulto. Como assim? E brinquedinho, pode ser o que for, com aquele monte de luz, de iluminação, e com controle remoto e tal. Aí o que a criança quer? O controle da televisão, a tampa da cuscuzeira, é isso. Ali é dando para nós a exemplificação do que é o coração humano, a carência da alma humana. O que uma esposa precisa, o que um marido precisa. Pastor Gilvan, da Bíblia de Teresina, a mulher dele sempre diz assim: Helder, eu sou tua fã. E eu já disse para o Gilvan, que pregou aqui nos 50 anos, eu sou fã do Helder. Por quê? Porque o Helder tira férias com a família dele todo ano. Ela disse: Helder, ela denunciou. Nós estávamos há não sei quantos anos sem tirar férias. E às vezes a gente acha que isso é vantagem. Eu encorajo, saio com a minha família e sempre encorajo a todos os casais, pais que são pais solos, muitas vezes, né, monoparentais. Eu recomendo assim: sai com seus filhos, passeie com seus filhos, faça um cofrinho dentro de casa, para você juntar umas moedinhas, para fazer uma viagem que seja. Pastor, não tem como ir longe. Vai passear em Águas Lindas, mas vai, dá uma volta. Vai em Caldas Novas, tenta ir, consegue, vai lutando aos poucos, programa, vai a cada 2 anos, tenta, porque isso passa rápido. Passa rápido, depois a gente fica lá chorando, olhando as fotinhas, mas era tão pequenininho, era tão bonito, saudade quando não sabia pronunciar as coisinhas direito, e passa rápido mesmo. E a gente tem que ter cuidado em relação a isso aí, porque a maioria das coisas dessa vida são ilusão. E quem está falando isso aqui não é um filósofo da vida, quem está falando isso aqui foi quem viveu. E quem viveu e passou, tem autoridade para chegar para nós e dizer assim: ó, presta atenção, eu estou falando para você uma coisa que faz muito sentido, e é a sua obrigação me ouvir. Não se esqueça que esse mundo é um mundo de ilusões.
Você viu aí no capítulo 2, né? Ele abriu o jogo. Ele falou, eu fiz tudo que meu coração pediu, tudo que meu corpo pediu, tudo que a minha natureza pediu eu fiz. Eu bebi muito, eu experimentei sabor de todas as mulheres, eu fiz um monte de coisa, eu construí, eu juntei gado, juntei coisa, plantei tudo que você puder pensar que um ser humano pode fazer, eu fiz. E descobri que aquilo não era a resposta. E descobri que aquela não era a resposta. Aquele não era o sentido para a vida. Não se esqueçam do segundo conselho aos jovens dado por Salomão. E o terceiro e último conselho dado por Salomão aos jovens, mas que claro é para todos nós, não se esqueça de temer a Deus. Esse mesmo Salomão escreveu, o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria, mas os insensatos rejeitam a sabedoria, rejeitam a instrução. Olha que versículo lindo, que pega a partir do versículo 9, mas vamos ler aqui o versículo 13. Foca no 13, versículo 13, Eclesiastes 12, 13. Isso aqui é o coração dessa mensagem, é o resumo, o suprassumo de tudo. De tudo o que foi dito, a conclusão é, tema a Deus e obedeça aos seus mandamentos, porque foi para isso que nós fomos criados. Isso aqui casa com a doutrina reformada, que pergunta assim, qual é o propósito, qual é o sentido da criação do homem? Por que que o homem foi criado? O homem foi criado para a glória de Deus. Nós fomos criados para a glória de Deus, para a exaltação do nome do Senhor. Você tem que parar, puxar o extrato da sua vida, não o extrato bancário, o extrato da sua vida e pensar assim, a quem e a que eu tenho dedicado as horas líquidas e brutas da minha vida? A quem? O que estou fazendo, meu Deus do céu, da minha vida? Se eu não tenho tempo mais para um devocional, se eu não tenho tempo mais para adoração, se eu não tenho mais tempo para ver o sorriso dos meus filhos, para brincar com eles, para pegar no colo, se a minha filha entra numa fase nova, atravessa a menarca e eu não sei nem o que é isso e de repente eu tenho uma moça dentro de casa, como assim? Se eu estou pensando que é uma bebezinha ainda, o tempo passa, papai. O tempo passa, mamãe, e a gente tem que estar atento a tudo isso, porque a vida passa muito rápido. Irmãos, pensa numa área que está dando dinheiro hoje, se chama psiquiatria. A pessoa forma em medicina e depois especializa nessa área. Muitos psiquiatras nem atendem convênio médico e plano de saúde. É na tora ali, R$500 uma consulta, dependendo do psiquiatra, R$600 ou mais. E a pessoa, em um só encontro, dificilmente vai conseguir receber alta. E por quê? Porque as famílias estão cada vez mais disfuncionais. Tudo assim desajustado de ponta cabeça. E aquilo vai se refletindo no coração e na alma dos filhos, das esposas, dos maridos. Casas que deveriam ser laboratórios do amor, da experiência do amor e da transformação, se transformam em laboratórios da amargura, dos traumas, das dores. Por quê? Por causa de nós não prestarmos atenção nas coisas que a Bíblia manda prestar atenção. Tema a Deus. Se eu temer a Deus, eu farei da minha esposa uma mulher muito feliz. Se eu temer a Deus, o meu marido será um homem realizado e feliz. A minha mulher terá uma beleza natural no seu semblante. O seu sorriso será um sorriso doce e iluminado, porque ela é uma mulher feliz, é uma mulher realizada. Ela pode não ser uma mulher endinheirada, ela pode não ter tudo material que desejaria, mas ela se sente suprida, afetiva, emocionalmente, fisicamente, por ter-me em sua vida. E o homem, a mesma coisa, um homem realizado, um homem que conta aqui os segundos para terminar a jornada de trabalho e voltar para casa, porque ele sabe que ali ele tem um reduto de amor, ele tem um ambiente para ser feliz, ele tem um ambiente de recomposição, onde ele volta para ter as suas forças recarregadas, onde a alegria e a paz reinam, onde tem a atmosfera do céu, porque aquele lá foi consagrado para isso, aonde Deus vai reinar. Este homem que nós estamos lendo aqui, que atende pelo nome de Salomão, ele tinha tudo para dar certo. Mas aí, irmãos, vamos lá, a gente sabe que quem era o pai de Salomão? Davi, falei, entreguei já, né? Quem era a mãe de Salomão? Batseba. Então, o primeiro irmãozinho dele, filho do mesmo pai da minha mãe, o que aconteceu?
morreu como castigo por causa do pecado, a consequência do pecado. Então ele já nasce debaixo daquele jugo. Ele dizia assim, a minha mãe tinha um outro marido, o nome dele era, o marido de Batseba, como era o nome? Urias. Rapaz, aqui o pessoal é fera, meu irmão, na Bíblia aqui, Urias. Só que ele morreu, numa trama feita por quem? Pelo próprio Davi. Pegou o camarada e disse assim, não, você é um dos meus melhores soldados, você vai na frente do pelotão enfrentar o exército inimigo. Foi o primeiro que morreu. Foi o primeiro que morreu. E Davi se incendiou de paixão por Batseba, teve uma relação extraconjugal com ela. Deus usou o profeta Natã para desmascarar aquilo. Davi foi punido, Batseba também por causa do seu pecado. Mas Deus é um Deus de recomeços, é um Deus de perdão, é um Deus que estende sua graça. E Deus deu a chance de recomeçar. Então, daquela mesma relação, nasceu depois Salomão, que tinha tudo para dar certo, irmãos. Num dado momento, faz um pedido para Deus. Pede o que você quiser, eu vou dar para você. Eu quero sabedoria. Deus deu sabedoria. Só que a sabedoria, ela precisa ser cultivada. Então, você pode ter tudo para dar certo. Você pode estar num ambiente como esse aqui, que você tem tudo para ser um homem sábio, uma mulher sábia. E meter os pés pelas mãos, e se embananar todo, e daqui a pouco está enfiado com a cabeça dentro da fossa. Por quê? Porque não sabe administrar a sabedoria. Porque a sabedoria vai te levar a patamares que vão te fazer um homem, que você vai dizer assim, eu sou um homem abençoado. Quem te olhar de fora vai dizer, ali está um homem abençoado, uma mulher abençoada. Mas você pode usar aquilo que Deus te deu como bênção para a tua própria perdição, que foi o que aconteceu com Salomão. Ele não estava pronto para a vaidade, e várias vezes ele vai falar sobre essa palavrinha, que é uma verdadeira bactéria mortal do coração humano, vaidade, 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 diz o pregador, é tudo vaidade, 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 de vaidade, é tudo vaidade. Aquilo que Deus botou na sua mão não pode ser um fio condutor da soberba, não pode ser um duto que vai te levar orgulho, que vai inocular o orgulho no seu coração. Quanto mais você crescer, tem que ser como aquelas árvores que crescem, e à medida que ela vai crescendo ainda mais, ela começa a envergar e aponta para o chão. Quanto mais nós crescermos, mais humildes precisamos ser. Precisamos crescer virados para o chão. Isso significa rendição ao Senhor. Meu Deus, só existe um Deus, que é o Senhor. Só existe um trono, que é o teu. Eu vou construir esse palácio aqui, mas tem que ser para a honra e glória do Senhor. Nada é por minha causa. Eu não dou conta da minha própria vida. Quem eu sou? O que eu posso? Não posso nada. Uma embolia pulmonar me mata dormindo. Um vírus microscópico pode nos jogar para ser entubados na UTI. E o que nós somos? Nada. E quem que Deus é? É tudo. E o que depende de Deus? Tudo, porque diz em Romanos, todas as coisas são por meio dele, por ele e para ele, a ele pois seja glória eternamente. Amém. Não se esqueça de temer ao Senhor. Coisa mais linda que você faz na sua vida é temer ao Senhor Jesus Cristo. Até hoje, irmãos, eu sou muito cafona com muita coisa, porque quando eu vejo uma pessoa amando ao Senhor Jesus Cristo, adorando o Senhor Jesus, eu fico até emocionado. Gente que tem aquela devoção, aquele temor a Deus, aquela reverência para com Deus. Irmãos, não negocie isso aqui não, nunca. Nunca negocie os seus momentos de devocional com Deus. Faça chuva ou faça sol. Reserve um dia e um horário para todo dia você ter comunhão com Deus. Reserve tempo para intimidade com Deus como casal, um culto doméstico dentro de sua casa. Em nome de Jesus. Feche as jaulas do inferno e abra uma porta e uma janela para o céu, para a atmosfera do céu entrar em sua casa, por meio de culto doméstico, em nome de Jesus. Ensine seus filhos a terem amor pela igreja. Nossos filhos, irmãos, veem um compromisso que a gente tem com o trabalho. Irmãos, a gente pega estrutural daquele jeito que os irmãos conhecem bem. Engarrafamento, o pessoal nem sabia o que era engarrafamento no Distrito Federal. Agora todo mundo está feliz conhecendo engarrafamento finalmente dentro do Distrito Federal. Não tem para onde correr não. Vou pela EPTG, está engarrafado. Vou pela estrutural, está engarrafado em todo lugar. E a gente vai. E chega na hora, porque tem que botar o dedinho no biométrico. Por que a gente faz as coisas do Senhor relaxadamente? Por que sempre quem tem que sair perdendo é Deus? Por que se alguém tiver que sair desfalcado sempre vai ser Deus? Tema ao Senhor. Coloque Deus como prioridade na sua vida. Coloque Deus como a prioridade máxima para a sua família. De tudo que se ouviu, ele resume, conclui o Eclesiastes e provavelmente sua derradeira literatura. Ele também escreveu alguns salmos, mas é capaz que tenha sido uma das últimas literaturas escritas por ele. De tudo que se ouviu, de tudo que foi dito, a conclusão é: tema a Deus
obedeça aos seus mandamentos, porque foi para isso que nós fomos criados. O que Deus disser sim, eu vou dizer sim. O que Deus disser não, eu vou dizer não. O que Deus amar, eu vou amar. O que Deus rejeitar, eu vou rejeitar. Eu vou dizer, Senhor, eu quero que a minha vida seja para a honra e glória do santo nome do Senhor. São 3 conselhos, o resumo do Eclesiastes. Conselhos para os jovens, nesse dia do jovem batista, mas também são conselhos para todos nós. Que Deus nos dê clareza, sabedoria e discernimento sobre a sua palavra, em nome de Jesus, amém.